tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí, 7º ano, para falar um pouquinho sobre ela, a Reforma Protestante, tá certo? Ela que vai estar aí muito ligada às questões aí do humanismo, a questão aí do Renascimento, tá certo? O final da Igreja Católica, o final da Idade Média, a queda da Igreja Católica, tá certo? Então ela vai estar aí muito relacionada a esses fatores, tá certo? Senhores, vamos entender um pouquinho o que foi essa reforma aí protestante. Tá bom? O que seria reforma, né? Seria aí um ato ou efeito de reformar, de mudar, tá certo? Algo, beleza? E o que seria protestante? Bom, seria aí o termo, tá? Derivado do latim protestare, que significa aí declaração pública, protesto, tá certo? Contrário a algo. Esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores, né? A galera contrária às ideias antigas da Igreja Católica, tá certo? Mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra as imposições da Igreja Católica, contra as suas atitudes, tá certo? Que naquele período não foram lá das melhores, tá? O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. O cristianismo ele foi dividido em dois grupos, católicos e protestantes. Hoje a gente conhece esse segundo grupo como os evangélicos, os crentes. A gente sabe que esses dois termos eles não são corretos, né? Mas se referem, fazem analogia aos protestantes, tá? Que são pessoas que têm ideias contrárias aos católicos, mas que têm o mesmo eixo religioso, que seria Jesus Cristo, beleza? Por isso que é dentro do cristianismo essa ideia, tá? Reforma protestante ela vai acontecer, né? No século aí 16, tá bom? A gente sabe que a Idade Média foi até o século XV, né? E do século X em diante, a Igreja Católica ela começa a declinar, ela começa a perder força, tá bom? Vai ser aí um movimento cristão, né, iniciado em 1517 na Alemanha, por um cara muito famoso, né, um dos primeiros aí reformistas, o Martim Lutero, tá certo? E ele vai protestar contra os ensinamentos da Igreja Católica, tá certo? Pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias à Bíblia. Nem tudo que a Igreja Católica dizia era de fato verdade. Vocês sabem que elas diziam que tinham monstros, que a Terra era quadrada, que tudo existia por conta de Deus e tal. Então a ciência era algo que deveria ser abominada. Então tinha muito essa questão, acreditavam em bruxas. Então tinha muito essa pegada. Diziam muitas coisas, tá certo, que eram inverdades. E algumas pessoas de dentro da própria igreja acabavam aí sendo contrárias a essas atitudes, tá? Então, o Martim Lutero, juntamente com outros grupos de pessoas, vai propor aí uma reforma, ou seja, uma mudança. Quando algo já não está dando muito certo, porque já está declinando, porque as pessoas estão saindo e tal, a gente vai reformar o catolicismo, tá? É claro que quem fazia parte disso não gostou muito dessa história, né? Qual seria a importância da reforma protestante? A reforma protestante ela foi importante principalmente para o cristianismo, que vai ser a sua religião base, tá certo? Pois vai chamar a atenção para as verdades, as verdadeiras doutrinas, né? A prática bíblia, não a invenção, a superstição, o misticismo, não, a verdade. A Bíblia pela Bíblia, o que está escrito pelo que está escrito, tá certo? E assim, essas práticas, é claro, né? Devido à Igreja Católica medieval, diferente da de hoje, elas foram esquecidas, né? Eles davam prioridades a outras coisas, tá? Antecedentes aí da reforma, né? O Renascimento, como eu falei para vocês, e ele vai ser bem interessante porque ele vai trazer uma explosão cultural, uma nova visão do mundo. A burguesia ela vai crescer nesse período e isso vai interferir bastante, porque a burguesia crescendo, automaticamente quem vai crescer, tá certo?
os reis, o período monarquista, né? Nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo, as pessoas começam a enriquecer, tá certo? A mudar aí os seus conceitos. O ser humano redescobre-se como criatura e criador do mundo, vê o humanismo aí bem presente, tá bom? O Renascimento vai ser um movimento urbano e elitista, é claro, tá certo? Correspondente a algumas elites, a galera do dinheiro. Caracterizando aí a qualidade, né, e a quantidade de produção cultural, de arte, de esculturas, até mesmo de produção escrita da literatura e tal. A Itália vai ser o berço desse renascimento, tá certo? E vai eclodir em outros países aí da Europa e vai atingir inclusive até as populações mais simples, mais humildes e tal. O Renascimento não vai ter uma pegada muito individualista, tá? O homem é um ser social, né? Ele é o próprio centro do universo. A liberdade do indivíduo é um bem acima de qualquer interesse, né? Então isso aí vai ser bem interessante, tá? O herdoísmo, que vai ser uma das características do Renascimento, seria a exaltação à felicidade acima de tudo, tá? Então, assim, é feliz, então tá bem, tá ótimo. Independente de valores, de padrões, da sociedade e tal. Revalorização das obras clássicas, né? Então vai ter uma imitação da cultura dos gregos, dos romanos, do classicismo, vai ter esse tipo de exaltação, tá bom? As características aí gerais do Renascimento seriam, né, o humanismo, tá? E o espírito crítico, que seria a valorização do homem, a defesa da razão, né, em oposição à fé, porque havia um misticismo muito grande em relação a isso, tá bom? Também o ideal de universalidade, né? O ser humano era aquele que conhecia todas as artes, toda a ciência. A gente tem aí Leonardo da Vinci como um estudioso dessa questão, né? Um cientista. A Europa, durante a Idade Média, né, ela vai aí ter uma influência muito grande da Igreja Católica por parte. A Igreja Católica, inclusive, vai ser a maior instituição, vai ter o maior número de terras e vai perdendo isso ao longo do tempo por conta da burguesia, por conta aí da questão do surgimento das monarquias e tal. Elas retomam aí o seu poder, tá certo? E a igreja, ela vai muito perder essa sua essência, né? Porque ela vai abandonar os seus ideais cristãos, a palavra e tal. Vai focar em outras coisas, na ganância, no dinheiro. As pessoas que irão formar a igreja medieval são pessoas corruptas, pessoas aí voltaram a um misticismo muito forte, tá? E com isso a população vai começar aí a entender que ela estava sendo o quê? Abusiva, tá? Ela brincou com a fé de muitas pessoas durante um tempo. Não estou falando da Igreja Católica de hoje, mas da Igreja Católica medieval. Cara, dizer que tem monstros, que a igreja é quadrada, que você pode comprar pedacinhos do céu ou instrumentos como crucifixos, correntes, cruz, abençoadas e tal, isso não é muito certo, beleza? Isso aí é meio que enganação. Tá? E era muito o que a igreja fazia nessa época. Ela vai perdendo o seu foco, que seria o ensinamento bíblico, propriamente dito, tá bom? Passou também a ver aí o mundo de forma diferente, tá? Então as pessoas começam a enxergar no Renascimento, no humanismo, na ciência, uma outra forma de ver o mundo. Não é bem assim da forma que a galera da Igreja Católica está dizendo, porque eles eram as pessoas, os representantes de Deus na Terra. Mas eles não estão certos. Então as pessoas começam a se questionar, a se perguntar, a ver se a ciência de fato faz sentido, tá bom? Isso aí vai ser bem importante, vai trazer aí sérias modificações, isso vai ser bem interessante, tá? Vai ter aí o abandono, né, dos ideais do cristianismo primitivo, são os fatores que vão impulsionar o movimento da revolta, tá certo? O luxo excessivo, era muito luxuosa, as igrejas eram feitas de ouro, as pessoas tinham que doar muito e muito e muito, tá certo? E logo a corrupção era muito alta, né? Onde se tinha muito dinheiro para esbanjar, se tinham corruptos também, mesmo sendo representantes de Deus, tá?
simonia, né, que seria a venda de relíquias sagradas ou indulgências, tá? Que seria vendas de coisas sagradas. As pessoas levavam um pouquinho que tinha e compravam pedacinhos do céu, crucifixos, correntinhas, água benta, saia comprando um monte de coisa, e com isso a igreja vai acumular aí muitas riquezas pessoais, tá bom? Então essa foi um pouquinho aí da reforma protestante, beleza? Aqui eu tenho a cobrança das indulgências, né? Alguns sites que vão aí trazer ilustrar melhor, tá certo? Mas aí possivelmente não vai dar para clicar, tá certo? A cobrança de indulgências, que seriam os pagamentos aí feitos aos fiéis que deveriam aí pagar os seus pecados, ou seja, não pagavam os pecados fazendo uma boa ação ou fazendo algo assim, não. Pagavam os pecados com dinheiro mesmo, tá certo? Tipo, tu fez algo errado, tu vai lá e tu paga e pronto, resolvesse, teu pecado tá ali renovado, zerado, e de novo tu pode pegar novamente que tu vai pagar de novo, tá? Então, assim, a ignorância religiosa dos padres era muito comum, né? Eles eram treinados a como tirar dinheiro das pessoas e não a falar sobre Cristo, a falar sobre a Bíblia, a falar sobre o Evangelho, tá? Tanto é que eles se envolviam em inúmeros escândalos, inclusive amorosos, porque eles eram proibidos de casar, né? Vocês sabem que ainda hoje os padres são proibidos de casar. Mas por que isso aconteceu, professora? Porque a Igreja Católica ela tinha muitas terras. Se ela tinha muitas terras e os padres pudessem casar, tá certo? Eles teriam filhos. E esses filhos seriam herdeiros das terras. Opa, as terras não eram dos padres. As terras eram de Deus. Então os padres automaticamente eles não podiam casar, tá certo? Havia também uma coisa chamada prática aí da usura, né? Que eram os empréstimos com juros. Então veja só, tá precisando de dinheiro? Tô. Né? Tu vai fazer o que? Eu vou pedir ali ao padre emprestado, ele vai ser o meu agiota e ele vai cobrar uns juros bem altos e tal. Então acontecia bem isso, tá certo? É claro que essas práticas eram condenáveis pela galera protestante, né? Qual o interesse aí dos burgueses na reforma protestante, tá? Eles queriam liberdade para poder negociar e ganhar o seu próprio dinheiro. Eles defendiam o seu próprio lucro, o lucro econômico que eles precisavam, tá? Só que eles não conseguiam lucrar mais porque a Igreja Católica lá, nessa parte aqui é de Deus, tá? Ou seja, da Igreja Católica ia para os bolsos de quem? Da galera que formava o eclesiástico, tá? Era a necessidade da burguesia, essa necessidade da burguesia, né, de poder ter os seus próprios lucros sem que a Igreja Católica levasse uma parte, tá? Ela foi atendida em grande parte pela ética protestante. Então, os burgueses disseram o seguinte, ó, eu ajudo vocês a fazer uma reforma contra a igreja, porque a igreja está atrapalhando os nossos negócios, então a gente vai te ajudar, tá certo? Então, através do apoio e do financiamento dos burgueses, os reformistas conseguiram aí fazer uma mudança, beleza? Num conceito, né? Na verdade, dividir o cristianismo em dois, em católicos e protestantes. Logo, a Igreja Católica fica mais suja do que tudo, né? Mais suja do que mal notícia. Então, ela vai ficar com sua fama bem ruim, tá certo? O homem ali com seus pensamentos renascentistas começavam a ler, a ser informados, a ter aí livros que antes eram proibidos. Eles passam a ter opinião, eles passam a ser críticos, coisas que antes eles não podiam. Então eles começam a ter uma nova visão, tá certo? E tudo isso fazia com que os fiéis desaprovassem as ações da Igreja Católica, é lógico. Eles começaram a perceber que não era bem assim que a coisa deveria caminhar. A Igreja Católica vinha desde aí o final da Idade Média perdendo a sua identidade. Deixou de falar de Deus e passou a falar em dinheiro, tá certo? O dinheiro era o centro de muita coisa, tá? A força e o prestígio da Igreja Católica ficaram abalados, porque ela vai ficar aí com uma fama muito ruim no século XVI, tá?
com as transformações econômicas, a burguesia, lembram lá, o renascimento cultural na Europa, então a ciência, tudo isso aí vai, tipo, dizer, Igreja Católica, tu tá mentindo demais pra gente, não é bem assim, a gente tem a fé em Deus, a gente acredita em Jesus Cristo, mas vocês estão fazendo aí um caminho muito inverso em relação a isso, e a gente só pode ver através dos reformistas, tá bom? No início da Idade Moderna, alguns cristãos aí passaram a protestar contra aí o que consideravam abusos da autoridade papal, porque o Papa era a autoridade máxima do mundo, tá? Ainda hoje. A opinião do Papa é muito importante, porque existem muitos fiéis e a igreja ela mudou completamente da igreja que eu estou apresentando para vocês. A Igreja Católica hoje é outra, graças a essa reforma. Hoje a Igreja Católica ela vai pregar a verdade que deveria ter sido pregada nesse período aí que foi esquecida, tá certo? Mas ainda hoje a autoridade papal é bem importante, mas naquela época era tipo um decreto, o Papa disse, está dito. Não existe uma outra pessoa acima do Papa, tá? E é aí com isso que os grandes reis vão ficar o que? Indignados, vão querer o seu poder de volta, tá? Alguns cristãos aí deixaram de obedecer o Papa. Vejam só, nossa, que afronta, deixar de obedecer o Papa naquela época, que era a autoridade máxima. Então a Igreja Católica perdeu muita força, né? Então a situação estava bem complicada. E acabaram separando a Igreja de Roma. Acabou existindo duas igrejas. A igreja protestante e a igreja que vivia em Roma, que era a Igreja Católica, tá certo? A invenção aí da prensa móvel, né, por Gutenberg, vai aí possibilitar que a Bíblia fosse traduzida. Prensa móvel é o que hoje a gente conhece como Xerox, né, e traduzida por línguas e reproduzida em grande quantidade e tal. Então isso aí vai ser bem interessante e a ciência que vai proporcionar isso, né? Então veja, só mais uma comprovação sobre todos esses fatores, né? O conjunto desses fatores vão impulsionar aí as críticas contra aquilo que a Igreja Católica pregava, tá certo? São as doutrinas, né, os seus ensinamentos, que levantaram aí a insatisfação da reforma luterana, calvinista e anglicana, que são pessoas diferentes em diferentes lugares que vão protestar ao abuso da Igreja Católica porque eles querem um pouco mais de liberdade, tá certo? Liberdade para falar da Bíblia em si, para ter outras opiniões, para deixar que outros grupos econômicos cresçam, tá? Essa figurinha aí é o Martinho Lutero, ou Martinho Lutero, tá bom? Que vai ser o principal líder da reforma protestante, né? Vai começar tudinho. Quando aí tudo vai começar, quando, né, para propiciar aí a construção da Basílica de São Pedro, aquela famosa até hoje, tá? O Papa Leão X vai ordenar a venda de mais indulgências, que já acontecia, né? Então isso aí vai ocasionar um estopim com a galera que já está bem crítica, tá? Em 1517, o monge Martim Lutero vai se desentender, né, com o bom, eu não sei dizer essa palavra, é uma palavra que trava a língua, eu não sei para que ela existe e ela está ali. Bem, enfim, ele vai se desentender aí, tá certo? E vai ocasionar uma certa confusão, porque o Lutero vai se recusar a apoiar aí a absolvição dos pecados mediante pagamento. Ele vai dizer que isso é impróprio, que isso não existe, que as pessoas não deveriam fazer dessa forma, né? E sim deveriam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Beleza? Beleza. Então a revolta começa a partir daí e a galera começa a pensar e tal. Ó, lá vem esse nome de novo, né? Tetzel. Ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu aí fixando na porta da igreja, tá? As suas 95 teses. Essas teses são bem famosas. É um documento que vai condenar as práticas da doutrina católica. Então, tipo, você me provocou, isso está errado, então eu vou provar porque que isso está errado. Porque deveria ser assim, 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 assim. Vai escrever 95 teses mostrando, comprovando que a Igreja Católica não deveria fazer daquela forma, e sim de uma outra forma. Tá certo? Dentre as 95 teses estavam aí a tese 21, tá? Onde eram os pregadores de indulgências quando diziam que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado
porque está salvo, tá? Mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Isso é mentira. As pessoas não estão livres do pecado simplesmente porque pagam por eles, né? Eles têm uma conta a pagar com Deus. Enfim, né? Pontos principais aí da doutrina luterana seria a salvação pela fé, né? A livre interpretação da Bíblia, ele vai defender isso, sem que o padre ele tem o objetivo, os monges e tal, a pessoa do eclesiástico tem o objetivo de encaminhar, né? De explicar, de esclarecer, mas não de interpretar. Propriamente dito, cada um podia ter a sua própria interpretação. O cancelamento aí, ó, do celibato clerical e o culto das imagens, tá? Então, assim, o culto das imagens estava muito relacionado a questão de indulgências, de pagamentos, de santos e tal, então tinha muito isso. A questão de uma liturgia mais simples, para que as pessoas pudessem entender, tá? Sem precisar de tanto luxo, tanto ouro, tanta prata e tal. O culto consistente em orações, em leituras, em cânticos, algo assim mais perto, mais próximo das pessoas, né? A Bíblia é seu único caminho para a salvação e não as pessoas que fazem ali aquela figuração e tal. Os dois únicos sacramentos seriam apenas o batismo e a Santa Ceia, tá certo? Sem precisar de tanta coisa que existia, né, dentro da Igreja Católica. A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. Então ele acreditava que para você ser rico, você tinha que ser um bom cristão. E para ser um bom cristão, você tem que ter todas essas ideias, tá bom? E a centralização de Cristo, né? Com apoio aí das classes ricas, é claro, tá? Da burguesia e também o apoio de alguns reis que queriam se ver livres da Igreja Católica, Lutero vai conseguir aí divulgar a sua doutrina, tá certo, religiosa, no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Então ele começa aí. É claro que ele vai ser expulso de algumas áreas, tá? Ele vai ser, ele foi excomungado, ou seja, ele foi expulso pelo Papa, tá certo? Mas queimou publicamente aí o documento de excomunhão e passou a difundir sua própria doutrina, tá? Ou seja, eu não estou nem aí para o que o Papa fez ou o que o Papa deixa fazer. Eu estou aqui com um ideal fixo e eu vou lutar por ele. Então tinha muito essa ideia, tá bom? O calvinismo, que vai ser um outro cara, tá? Que vai lutar, vai ser um reformista, um protestante, que vai lutar aí contra os abusos da Igreja Católica, porém na França, tá certo? Ele vai levar ainda mais longe as reformas de Lutero. Na Suíça, Calvino vai introduzir novas ideias do movimento protestante, tá certo? E ele acredita na chamada teoria da predestinação, tá? Ele vai pregar que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação, né? Ele acreditava que a salvação era uma predestinação e as pessoas eram que iam caminhando a essa salvação, tá certo? O calvinismo, né? O capitalismo e a burguesia. Vamos lá. O calvinismo vai ser bem recebido aí pela burguesia comercial, né, que vai desejar uma ética religiosa que justificasse a ambição material, tá certo? Ou seja, o calvinismo vai defender que os lucros dos ricos é deles mesmo e não da igreja, tá? Por corresponder aí aos interesses da burguesia, o calvinismo vai se expandir para os países onde o comércio era mais desenvolvido. Por quê? Porque Calvino dizia, bom, se tu tem lucro, se tu tem dinheiro, o dinheiro é teu, não da igreja. Então vai-te embora ganhar teu dinheiro, fica bem à vontade, feliz com isso. E é claro que os burgueses, Calvino é o cara, vamos aí apoiar a reforma protestante, somos contrários à igreja católica, tá certo? Difundiu-se aí por países onde se expandia, né, o capitalismo, que eram a França, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, então vai se espalhar aí por essas regiões, tá bom? O anglicanismo, né, que vai ter essa mesma pegada daí de uma reforma protestante, ele vai acontecer na Inglaterra, tá certo? E a burguesia e a nobreza já rivalizavam com o clero. Então eles apoiaram, é claro, eles vão apoiar aí a ideia de uma reforma protestante, tá certo? Por ocasião aí do pedido de divórcio feito pelo rei Henrique VIII, né? Que na época era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão.
ele queria, na verdade, tá, o rei Henrique VIII, ele queria ter um filho, queria ter um homem. Mas aí a princesa, ela não tinha filhos, tá certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai arrumar outras esposas. Só que para ele arrumar outras esposas, tá certo? E ter um filho oficial, porque não era algo extraconjugal, ele queria um filho oficial, um filho da realeza, alguém que fosse aí suceder a sua dinastia. Então ele queria se divorciar da princesa Catarina de Aragão, tá certo? E se casar com Ana Bolena, que era uma pessoa mais jovem que possivelmente poderia dar um filho homem para ele, tá? Só que aí o Papa diz que o casamento é um sacramento que é eterno e ele não dá o divórcio ao rei Henrique VIII. E é claro que isso vai deixar o rei muito furioso, tá? O rei vai romper com o Papa, tá certo? E vai apoiar o protestantismo, que vai dar a ele a liberdade de ter uma outra esposa. Então veja, né? O protestantismo, ele vai se adequando a quem pudesse apoiar ele, tá certo? Então ele vai meio que seguir por esse caminho, porque aí o Papa não vai dar de forma nenhuma o divórcio ao rei Henrique VIII, que só o Papa poderia fazer isso, mas o Papa dizia que era um sacramento eterno, que isso não poderia ser desfeito somente por Deus, tá certo? Não vai criar aí uma situação de rompimento entre a monarquia inglesa e o papado, tá? E é claro que o anglicanismo ia surgir com a ideia de que é possível sim você se divorciar. Tanto é que a Inglaterra é que vai aí surgir com as primeiras fases assim de divórcio, tá? O divórcio ainda não existia. É com a pegada do rei Henrique VIII que vai existir o divórcio aí nesse meio entre as pessoas, tá? A gente sabe que os reis tinham suas amantes e tal, mas oficialmente eles não podiam aí se divorciar, né? E aí é claro que com a reforma protestante, a quebra ali com o Papa, a queda de braço com o Papa, o rei Henrique VIII vai aí dar uma impulsionadazinha para que os divórcios comecem a acontecer, tá bom? Então foi fundada a igreja anglicana para que o rei, ele pudesse casar com sua nova esposa, tá certo? E pudesse de fato ter o divórcio, tá? Que obedecia ao Estado e preservava grande parte dos rituais, costumes e celebrações católicas, meio na questão de que a pessoa pode ser divorciada e pode se casar, qual o problema? Não tem problema nenhum, beleza? Então ele que vai surgir com essa ideia aí, tá certo? E ele diz o seguinte, bom, a igreja agora não manda, quem manda é o Estado, nesse caso quem manda é o próprio rei, tá certo? E é claro que a reforma anglicana ela vai se sujeitar a essa determinação, né? Em 1534, o parlamento inglês vai aprovar o ato de supremacia pelo rei Henrique VIII, tá? Que vai se tornar chefe supremo da igreja da Inglaterra, que vai fazer o que ele quer é se casar e ter um filho, tá bom? Após todas aí as afrontas, né? A Igreja Católica não podia deixar a sua imagem suja diante dos fiéis. Então, a situação da igreja não é bem complicada, mas eles tinham muitos fiéis, tá bom? Para aprofundar um pouco mais aí os conhecimentos, vamos entender o que a Igreja Católica fez para combater o protestantismo. Veja, a reforma sujou a imagem da Igreja Católica, que já estava bem suja por si só, tá? Aí a Igreja Católica vai vir com a outra história, chamada de Contra-Reforma, para tentar mudar um pouco a história aí, que ela tá bem suja, né? Sua imagem tá bem suja, espalhada aí pelo mundo. Mas essa história vocês só saberão na próxima aula, tá certo, senhores? Para vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!